Galerinha, mais uma questão de geometria espacial, dessa vez envolvendo a parte de cilindro. Então se ligue, a questão 142 da prova amarela. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água, todos no formato cilíndrico, reto de base circular. Os modelos 2, 3, 4 e 5 têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1. Pessoal, observe. Esse tipo de questão, quando não vier valores, você pode atribuir valores, certo? Como eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu vou chamar assim, o modelo 1, vou chamar aqui ó, M1, nós vamos utilizar dois valores. O raio da base, então eu vou dizer aqui que ele vai ter 4 centímetros, 4 centímetros, e a altura, eu vou ter 2 centímetros. Pronto, 2 centímetros, certo? Então aqui o modelo 1, beleza? Massa. Todos os outros modelos, o 2, o 3, o 4, o 5, eles vão se basear nesse modelo 1, tá? Então o que é que eu preciso lembrar? A gente vai trabalhar aqui com o volume do cilindro. Então observe o que ele pede, ó. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça maior capacidade volumétrica. Então lembre, ó, professor, a ideia de volume. Então, como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Sendo que a base de um cilindro, ela é circular. Então, como é que calcula a área de um setor de um círculo, professor? Então, você vai ter π raio ao quadrado, vezes a altura. Então, se eu multiplico aqui pela altura, eu tenho o volume. Então, o volume do cilindro, ele passa a ser a área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Vou calcular a área da base. Que é a área da base? O valor de π. O raio, aqui é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, então vai ficar 16π. Então aqui eu tenho o valor da base, certo? Centímetros quadrados. Então esse valor que nós temos é a área da base do modelo 1. Beleza? E o volume, eu vou calcular aqui o volume 1, então vai ficar 16 vezes 2. Então passa a ser 32π centímetros cúbicos. Pronto. Então, com relação ao modelo 1, nós já temos aqui o raio, a altura, a área da base e o volume. E agora vamos para o modelo 2. O modelo 2, ele fala mais ou menos assim, ó, M2. Ele vai ter o dobro da profundidade. Então, a profundidade, professor, do modelo 1 era 2, certo? Então, agora ele passa a ter 4. Então, nós vamos ter 4 centímetros. E vai ter a metade da área da base do modelo 1. A área da base do modelo 1 era 16. Então, a área da base aqui, professor, vai ser a metade. Então, vai ser 8π centímetros quadrados. O que a gente consegue observar? Que esse volume 2, ele vai ser quem? A área da base, que é 8, multiplicado por 4. Certo? Então, 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados. 32π centímetros quadrados, certo? Então, aqui eu tenho o volume 2. Beleza, vamos lá para o modelo 3. Modelo 3, o que é que diz no modelo 3? Fala mais ou menos assim. O dobro da profundidade, então a profundidade era 2, passa a ser 4, então nós vamos ter 4 centímetros. E metade do raio da base do modelo 1. O raio da base aqui eu chamei de 4, certo? Então, esse raio ele passa a ter 2 centímetros. Então, o volume 3, ele vai ser calculado assim, ó. A área da base, então nós vamos ter π 2 ao quadrado vezes 4, que é a altura. Então, vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4 dá 16π centímetros cúbicos. Então, aqui nós temos o volume 3. O volume 4, M4, nós vamos ter a seguinte notação. Então, observe aqui, ó. Então, ele fala mais ou menos assim. O modelo 4 vai ter a metade da profundidade. Então, se a profundidade eu chamei de 2, no modelo 1, nesse modelo ele passa a ter 1 centímetro. Certo? Ó. E o dobro da área da base. Então, a área da base foi 16. Como vai ser dobrado, isso aqui passa 16 vezes 2, dá 32π centímetros quadrados. Então, esse volume 4, ele passa a ser quanto? Então, vai ficar 1 vezes 32, então 32π centímetros cúbicos. E o volume 5, então vamos lá, modelo 5,
ele passa a ser quanto? Ele vai ter a metade da profundidade, então a profundidade aqui passa a ser 1 centímetro, e o dobro do raio da base. Então, se o raio da base era 4, o raio agora passa a ser 8 centímetros. Então, esse volume 5 passa a ser quanto? Então, nós vamos ter o valor de π, 8 ao quadrado, que aqui é a área da base, vezes a altura, que é 1. Então, 8 ao quadrado dá 64, 64 vezes π, então vai ser 64 π centímetros cúbicos. Então, galerinha, o que ele estava pedindo na questão era justamente que uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça a maior capacidade volumétrica. Então, a maior capacidade volumétrica, analisando os volumes que nós acabamos de calcular, passa a ser qual alternativa? Então, a alternativa correta passa a ser justamente letra volume 5. Então, letra E. Certo? Então, uma questãozinha de geometria espacial envolvendo volume de cilindro. Então, observe que as questões elas estavam meio macentas, né? Tava assim questões que você perdia muito tempo fazendo pequenos cálculos. Então, a galera que não se baseou em tempo, né, que não se organizou no tempo, perdeu aí muitas questões ou deixou de marcar aí muitas questões ao final da prova. Então, galerinha, vamos para mais uma questão de geometria espacial, dessa vez envolvendo a questão 148 da prova amarela. Então, se você chegou agora no canal, senta o dedo no like, se inscreve no canal para dar aquela força e vamos ver a próxima questão de geometria espacial.